Gente, boa noite. Hoje eu vou entrevistar o Dimas Vitoriano, mas em Cachoeira todo mundo conhece ele por Limão. Ele nasceu em Cachoeira, é filho da dona Tereza e do seu Benedito. Ele morava lá no alto da igreja, pertinho da igreja Santo Antônio. E ele jogava vôlei. O vôlei levou ele bem longe. Boa noite, Isso mesmo. Limão. Boa noite, Claudinha. Em primeiro lugar, super obrigada por ter topado a entrevista, hein? Obrigado a você aí pelo convite. É um prazer estar falando com você. Vamos lá. Bom, o seu nome é Dimas Vitoriano da Silva, mas para mim você é sempre Limão. Eu quero saber de onde vem esse apelido. Esse apelido é um apelido de infância, né? Que aquela coisa, se você ficar bravo, o negócio pega. Daí pegou porque eu chupava limão, Ah, limão com sal. E aí ficou. Limão. Mas muita gente te chama de Limão ainda ou não? Chama, tem bastante gente que chama e alguns aqui em Caçapava me chamam de linguiça. Ah, é? É, A porque eu língua era melhora. bem quando eu vim para cá, para Caçapava, e comecei a jogar aqui, bater bola com os Aham. caras, eu era bem magrinho, né? Aí eles me chamavam de linguiça, e aí alguns ainda até hoje que estão aqui me chamam de linguiça. Tá, mas eu vou me referir a você como Limão, tá? Tudo bem, à Tá bom. vontade. Eu lembro que lá em Cachoeira, eu lembro de você, né, um cara que adorava esportes, né? A imagem que eu tenho sua é sempre jogando alguma coisa. Você sempre foi apaixonado por vôlei ou chegou a jogar outros esportes, a praticar outros esportes? Não, na verdade, Cláudia, eu comecei jogando futebol, joguei futebol aí no Cachoeira, Coturita, desde a época que tinha o Cachoeirinha, né? Vários campeonatos aí. Eu joguei futebol, joguei futsal. Eu fui convidado para jogar futsal em Lorena na época que eu era moleque ainda, né? Aí depois eu comecei com basquete e na verdade o vôlei mesmo da sala de, ó, por incrível que pareça, da sala de aula, olhando lá para baixo, lá tinha Valério, Juninho, o Sérgio, o professor Guido, foram o grande incentivador que eu achava super legal os caras jogando, eu não tinha a mínima noção, né, de jogar. Aí eu falei, puta, que delícia que é, né? Eu queria estar lá também rachando com eles. Nos intervalos de aula eles jogavam. Aí aos poucos a gente foi entrando, foi aprendendo, né? E aí foi embora. Mas aí, depois de praticar vários, você se fixou no vôlei mesmo, né? Eu me identifiquei com vôlei, né? E aí tive a oportunidade de ir para a GM primeiro, né? Foi meu primeiro emprego. E aí nós éramos contratados como funcionários normais da fábrica, mas nós éramos atletas da GM Ah, que para legal. jogar o jogo das indústrias. Lá em Cachoeira, você treinava vôlei onde? Na quadra coberta? Era na quadra coberta que a gente treinava. Ah, me esqueci de uma pessoa muito importante aqui, professor Sampaio. Eu não sei se muita gente se lembra dele, né? Ele deu aula para mim de educação física. Ele foi um cara que me incentivou bastante também, sabe? Me Bacana. ensinou muita coisa. E É, jogava muito, né? é. Na volta aí dos treinos da quadra, eu sei que você dava sempre uma paradinha lá na casa do Olavo, da dona Ruth, não dava? Conta essa história aí. Ah, a gente parava, roubava uma fruta, tomava um suco e às vezes a gente jogava um truco também para desestressar um pouquinho, né? Porque às vezes Verdade. você saía da pelada lá do rachão, você saía puto porque perdeu ou ficou 2, 3 partidas de fora. Aí a gente dava uma parada lá, né? Tomava um suco, tomava uma água, jogava um truco É verdade. e num tempo lá a gente conheceu também um, um rapaz que gostava muito de música, né? E aí eu sempre sentava com ele lá, ele tinha uns instrumentos lá, enquanto ele tocava violão, eu acompanhava ele. Anderson. Anderson, legal. Isso, era o Anderson. Limão, o vôlei ele te levou longe, né? Você jogou e foi técnico de vários times aí na Uhum. região, aqui na região do Vale do Paraíba. Como jogador, onde você jogou e se você chegou a jogar como profissional ou só amador mesmo? Eu tive um sonho, um grande sonho de ser profissional. Achava não acho, né?
muito bacana a carreira, né? Mas eu comecei muito tarde, de idade, né? Para ser um profissional. Eu me destaquei, tudo, mas era tarde já. Você começou O com que idade? ideal, Cláudio, eu acho que eu estava ali com uns 20, 22 já. Em geral, é mais Né? cedo que começa para ser Mais profissional. cedo. O ideal é você pegar a fase desde de prezinho, né, de escolinha mesmo ali, fazer toda a base, para depois você chegar lá no juvenil ou no adulto, né, você já tem todos os fundamentos apurados e fica mais fácil. Eu joguei com Cachoeira, Cruzeiro, Cachoeira, Lorena, Cruzeiro, São José, a gente representou a cidade, né, nos jogos regionais. E como técnico, fui técnico do time de Lorena, do feminino masculino, que jogou os regionais, né? Fomos para os Jogos Abertos. Fui técnico do time de Caçapava, do feminino e do masculino também. E aqui até foi um fato interessante, porque das 180 crianças que eu treinava, 2 viraram profissionais, né? Ah, A é? Elaine, a Elaine no feminino e o Robson, né? O Robson, inclusive, foi destaque dos Jogos Regionais de Pinda e ele foi para a Pirelli no mesmo ano, no final do ano, ele foi para a Pirelli. Né? Como jogador, em qual posição você jogava? Eu era ponteiro de entrada, né? E depois eu fui me adaptando e passei a jogar na saída de rede, né? Que é o oposto que se fala hoje. Deixa eu lembrar com você uma história, um jogo histórico que você me contou, que foi Cachoeira versus um time do Rio. E esse torneio foi em Queluz. Vocês chegaram em Queluz praticamente desacreditados, né? Porque vocês iam enfrentar um time muito forte. E quanto o final dessa história? Foi um dia memorável, né? Ali que a gente viu o Davi cair, Davi e Golias, né? A gente, um time baixo, né? Perto do time do Rio, e nós ficamos para a final com esse time do Rio, nós desacreditados. E aí nesse dia aí na final foi espetacular. Deu tudo certo para a gente, esperadíssimo. Não teve assim um erro, uma bola que não caísse. Você ganhou até Não, prêmio, né? Uma homenagem da prefeitura, não é isso? foi legal, teve uma homenagem, né? Eu fui recebido na Câmara Municipal pelo prefeito da época, o doutor Aloísio Vieira, o seu Manuel, que era o secretário de esportes, marcaram um dia, eu fui lá receber um troféu, uma placa, né? E agradecimento aí era o dia do esportista, ele homenageou nesse dia e agradeceu o título de ter levado o nome de Cachoeira. Que legal. Ô, Limão, você tem mais ou menos 1,90 m de altura, que você me falou, né? Sim. Isso para o vôlei atual não é alto, né? Não, 1,90 m hoje você tem levantadores aí com 2 metros, né? Mas hoje seria uma posição aí para, no máximo, um levantador, né? A não ser que o cara tenha um ponto fora da curva, onde ele tem uma impulsão aí que salte acima de 1 metro, né, de salto, parado, e aí ele consiga se destacar. Tem jogadores aí jogando em alto nível com essa estatura. Né? O problema é que você enfrenta do lado oposto jogadores com 2,17, 2,15, 2,12. É muita Né? diferença, né? É muita diferença. Mas para a época a gente era alto, né? Sim, é. Então, eu estava ali dentro da média. Depois de jogar, você foi técnico de algumas seleções, você acabou de mencionar aí, mas também foi técnico do masculino e feminino da Johnson Johnson e da Nestlé. É isso, né? Você trabalha na Nestlé hoje e ainda é técnico dos times? Não, na Johnson eu era funcionário, né, da fábrica e funcionário do clube como técnico das duas categorias, masculino e feminino. Feminino da Johnson, eu nem me recordo agora, mas deve ter foi heptacampeão dos Jogos das Indústrias,
Desses 3 anos que eu fiquei como técnico na Johnson, nós ganhamos os 3 títulos, né? O masculino, a gente sempre chegava entre os 4 primeiros, era Embraer, GM, Johnson, né? Eram os 3 que se destacavam ali. E na Nestlé? E na Nestlé, eu fui técnico do feminino e masculino para o Jogo das Indústrias nosso aqui, né? Que é a fase regional, e jogava no masculino também, né? E eu dirigi o masculino e o feminino e os Jogos de Inverno, que a gente entrou com o Nestlé também para participar. Hoje nós não temos mais os 2 times. Eu sou somente funcionário da Nestlé, né? E eu estou com 26 anos de Nestlé, eu completo isso no dia 4 de outubro. Limão, qual é o seu ídolo nos esportes? Ixi, eu tenho um monte, hein? Futebol, Pelé, Uhum. né? Técnico, eu tenho o Bernardinho e o Renan, que eu gosto muito do trabalho deles, né? Jogadora, podia citar vários aqui, que inclusive foi inspiração, né? Renan, Bernard, Badalhoca, Amauri, Xandó, né? O Amauri levantador, o William, né? Tem bastante gente boa, Kid, né? muita gente boa. Além de muitos títulos, medalhas, troféus, o que mais o vôlei te deu? Amizades, experiência, hérnia de disco? O que aconteceu com você aí? O vôlei, que eu te comentei antes, né? É uma pena a gente acabar destruindo as memórias da gente, algumas memórias da gente, mas eu acho que a mais importante é que fica no cérebro da gente. E você não ter como mostrar isso é muito ruim. Eu tinha muita medalha, troféu, fotos. Hoje eu não tenho praticamente que nada mais comigo, né? Mas eu tenho meus amigos. Eu tenho muitos amigos feitos no vôlei, Legal. preservo até hoje, né? Com alguns eu tenho contato constante, com outros, né, por intercorrências da vida, etc., não moram mais aqui, eu perdi o contato, mas a amizade não morreu. Né? Legal. Você me contou que hoje você sofre com problemas da coluna, tem hérnia de disco, né? Isso é a continha que o vôlei está cobrando de você, de tanto tempo treinando, jogando? Eu não vou dizer que é só o vôlei, não. A idade também começa a pesar, né? Você está com Mas quanto? você... Você está com 50 aí? 57. Ah, tá jovem ainda, pô. Então, mas aí você para de jogar, você se dedica só ao trabalho e à família, para com as atividades físicas, né? Isso é muito ruim. Eu vi até a entrevista do Gu, né? Achei super bacana, elogiável. Primeiro o fato da entrevista, dele estar participando, né? Da forma dele de incentivar com 65, né? 65 Ele ele está tem. naquela plena forma física, Ele é não muito para. bacana, é um incentivo muito legal, É. né? E aí você ganha peso, né? Tem a genética também, mas as 3 hernias de disco estão meio que me levando aí talvez até uma cirurgia. Mas eu estou fazendo tratamento. Tá. Lá na Nestlé, eu vi que você é analista sênior do PCP, Programação e Controle de Produção. É você que controla quantos chocolates saem da máquina? Da máquina em si, não. Da produção diária, da produção mensal, do volume anual, né? A gente define É as esse controle que estratégias. faz? A gente define as estratégias junto com o Legal. marketing, com o DSP, né, que é Demand Supply Planning. Tem todo um trabalho de plano operacional, né, que a gente faz. E aí, em cima disso, a gente trabalha de acordo com que esse bloco, né, que a gente chama de BU, unidade de negócio, né, o que eles definem junto com vendas aí mensal é o que a gente vai produzir. Aí a gente controla tudo que entra, tudo que sai, né? Mão de obra, ocupação instalada, tudo com a gente, né? Claro que tem as outras áreas também, né? Sim. Nós somos uma das, né? Você sabe que meu primo trabalha na Nestlé, né? O Renato Varela, só que ele trabalha em São Paulo.
Sim, ele trabalha na sede, né? É. Então, lá Renato foi goleiro. hã? Eu joguei futebol com o Renato. Jogou? É, ele Renato jogou. sofreu, Renato sofreu na minha mão, porque modéstia à parte eu tinha um canhão na perna esquerda. Pergunta para ele para você ver. Limão, vamos falar um pouco agora sobre a sua vida pessoal. Você é filho da dona Teresa e do seu Benedito. Eu lembro muito bem dos seus pais, né? Eu frequentava a sua casa, eu era amiga de vocês e tal. Eu lembro muito bem deles. E você tem vários irmãos, tal. Como é que era o seu pai e a sua mãe? Ah, ótimos, excelentes pessoas, exemplos sobre todos os sentidos. Criaram 8 filhos, né? Nós somos 4 homens e 4 mulheres. Uhum. Criaram 8 filhos com todo sacrifício, mas nos deixou um legado de dignidade, de honestidade, de ser orante, né? E de acreditar nas pessoas, né? A sua mãe E isso a faleceu faz um gente ano, mais ou menos, né? Isso, minha mãe faleceu no dia 28/6/2019. Ah, fez um Inclusive, ano agora recentemente, é. fez um ano agora no dia 28. E Uma seu data pai? muito triste, né? E seu pai? Seu pai é falecido faz tempo, né? Meu pai faleceu em 10/4/2006. Eu lembro que faz tempo que seu pai havia morrido mesmo. Como foi a sua infância em Cachoeira, lá no alto da igreja? Foi excelente. Eu falo muito para o meu filho. A fase de cada um, né? Nós tivemos infância. É. Nós corríamos na chuva, nós jogávamos futebol na chuva, nós brincávamos, né? Coisa que você não vê muito hoje, as crianças brincarem, se divertirem, É, tanto quanto a gente divertiu. é. Né? E lá no alto da igreja, naqueles bons tempos de carnaval, tinha a escola de samba Unidos do Morro. Você chegou a ser ritmista, né, lá da escola. Você tocava na bateria, não é isso? Eu toquei por uns longos anos na bateria, né? Fui passando de fase de instrumento, de tamborim, de surdo repique, aí chegando no instrumento que eu adoro, que é o repique, que é o repelique, né? Eu e meu irmão, a gente tocava junto, fazia uns acordes lá juntos. Era muito legal. Fabricava instrumento, Ah, é? né? A gente fazia, né? Porque para sair no bloco, tinha um bloco de sujo e tinha um bloco Sim. escola, né? O É. bloco de sujo a gente fazia instrumentos na lata de leite ninho, esticar um plástico, amarrar com uma fita, extrair o som e fazer afinação, era muito bacana. Essa época aí da década de 80, o Carnaval de Cachoeira era sensacional, né, meu? Tinha várias escolas de samba. Eu lembro que tinha os ensaios, a gente ia nos ensaios. Era muito legal. Hoje não tem mais nada, nada. A gente ficava, você vê como era tão empolgante, quando chovia, a gente ficava na janela, olhando para o céu, para ver se ia sair uma estrelazinha, para parar, para a gente poder descer para a rua ali do Seu Roque, a rua do Coati, né? Para fazer o ensaio, né? Um instrumento que tocava, a gente já vazava para lá. É hora do ensaio. Bom, e falar em música, né? Você me contou que você tocou na banda Novo Gera Samba, que é um grupo de pagode, né? Aí de Caçapava, vocês tocaram onde? O grupo é daqui de Caçapava, né? Hoje ele não existe mais, né? Ele se desfez, até por conta dos compromissos de cada um com família, filhos e trabalho, né? Uhum. Mas a gente tocou junto aí, eu acho que uns 12 para 16 anos. Fomos campeões de um festival de pagode em Taubaté, né, esporte promovido pelo Esporte Clube Taubaté. Uhum. Tocamos em São Paulo, nós tocamos em Pinda uma vez e tocamos 2 vezes em São José, abrindo o show do Arte Popular, do Catinguelê, do Legal. Negritude. Né? Você tocava o quê no grupo? Eu fazia um pouco de cada, né? Tumbadora, repique de mão, tantã, rebolo, né? Afoxé, eram os instrumentos de percussão, né? Limão, você é casado com a Mariluce e onde vocês se conheceram? Ela também trabalhava na Nestlé ou ela jogava no vôlei? Como é que vocês se conheceram? A Marilúcia já estava na Nestlé,
quando a gente se conheceu. Ela adora e adorava ir nos pagodes, né? Eu tocava, e aí a gente se conheceu no pagode. Tá. Né? E ali a gente desenvolveu uma relação, e a gente está junto aí há uns 27 aninhos. E você é vovô já, né? Já sou vovô do filho do meu filho Denis, que é o Lorenzo. Ele tem Né? quantos anos, o Lourenço? O Lorenzo tem 1 ano e meio, e a minha enteada tem 3 filhos, né, que me chamam também de avô, é Gabriela e Ana Luísa, as duas têm 15 anos, o Tomás, que tem 7. Né? E tá E chegando agora, mais... É, está chegando mais um agora no final do ano, o filho do Guilherme, né? Filho ou filha, né? Porque vai ter ainda o chá de revelação aí para acontecer. Nós estamos acreditando que é um menino, que eu legal. vou poder enfiar isso aqui nele, ó. Tô guardando para ele. É isso aí. Limão, super obrigado pela entrevista. Espero que você tenha gostado. Eu adorei o nosso papo, viu? Obrigado a você, agradeço aí ao trabalho que você vem desenvolvendo. Eu tenho acompanhado as outras entrevistas, Obrigada. né? Super legal, super elogiável. Parabéns aí pelo trabalho Tá bom. e um grande abraço. Ok, obrigada, viu?